Beleza, minha gente, vamos lá para a resolução de mais uma questão. Questão Enem 2016, primeira aplicação. Uma questão, pessoal, que envolve conceito de impulso e quantidade de movimento e colisão, tá? Um assunto que não foi muito, na verdade foi pouco cobrado na prova do Enem, mas que andou aparecendo aí nas edições mais recentes da prova do Enem. Então, se liga, vem comigo. O trilho de ar é um dispositivo utilizado em laboratório de física para analisar movimentos em que corpos, carrinhos, podem se mover com atrito desprezível. A figura ilustra um trilho horizontal com dois carrinhos, 1 e 2, em que se realiza um experimento para obter a massa do carrinho 2. No instante em que o carrinho 1, de massa 150 gramas, passa a se mover com velocidade escalar constante, o carrinho 2 está em repouso. Então, no instante em que um carrinho de massa 150 gramas passa a se mover com a velocidade constante, o carrinho 2 está em repouso. Então, o carrinho 1 estava movendo com velocidade constante, carrinho 2 parado. Aí ele fala que no momento em que carrinho 1 se choca com o carrinho 2, ambos passam a se movimentar juntos com velocidade escalar constante. Os sensores eletrônicos distribuídos ao longo do trilho determinam as posições e registram os instantes associados à passagem de cada carrinho, gerando os dados do quadro. Então, olha só que interessante. O carrinho 1, ele vai passar pelo sensor 1, pelo sensor 2, tá? E aí eu vou conseguir, ao passar pelos dois sensores, usando V igual a ΔS, ΔT, eu consigo achar a velocidade do carrinho, tá? E já os carrinhos 1, o carrinho 1 vai bater no carrinho 2 e eles vão se juntar. Eles juntos vão passar pelo sensor 3 e pelo sensor 4. E ao medir o tempo que eles levaram para passar do 3 para o 4, eu posso também fazer V igual a ΔS, ΔT e achar a velocidade com que eles passaram. Sim, só que o exercício não quer obter isso. Ele quer saber, acho que é a massa do carrinho 2, como a gente vai ver ali ainda. Então vamos lá, ó. O carrinho 1 tinha uma massa de 150 gramas, a velocidade do carrinho era V, constante, e a velocidade 2 era 0, antes da colisão. Aí ele continuou falando, o carrinho 1 se choca com o carrinho 2 e ambos passam a se movimentar com velocidade escalar constante, juntos, eles se movimentam juntos. Então observa que depois a velocidade de 1 e a velocidade de 2 era igual a V', a mesma velocidade. Eles passam a se movimentar com a mesma velocidade. Legal. E aí ele fala, com base nos dados, qual o valor da massa do carrinho 2? Tá? Com esses dados que ele deu aqui. Bom, como é que nós vamos resolver isso, pessoal? A primeira coisa, ele fala assim, ó. Ele fala, carrinho 1, ele passa na posição 15, que é aquela posição do primeiro sensor. Posição 15 é o primeiro sensor. Posição 30 é o segundo sensor. Posição 75, que é cá na frente, é o terceiro sensor. E posição 90 é a posição do quarto sensor. Então, observa que olha só, o carrinho 1, ele passa no instante 0 a posição 15. No instante 1 segundo, na posição 30. Então, para sair do 15 e chegar ao 30, ele gastou 1 segundo. O carrinho 2, ele estava parado, porque o carrinho, essas posições aqui, tá? Essas posições aqui são antes da colisão, tá? São antes da colisão. Aí o que acontece? Depois você chega então assim, ó. Quem seria a velocidade do carrinho 1? ΔS, ΔT. ΔS, ΔT. Então repara, ó. Você vem, velocidade 1. Quem vai ser o ΔS? Seria 30 menos 15 dividido pelo tempo. 1 menos 0, 1. Então, o carrinho 1, beleza? 15 metros por segundo. 15 metros por segundo. Então, essa é a velocidade antes do choque. O carrinho 2, nesse mesmo intervalo de tempo,
não muda de posição, porque ele está parado. Aí vem agora a segunda parte. O que acontece? Essa parte aqui. Essa posição 75 e essa posição 90 é lá na frente do trilho, tá? Onde os dois carrinhos estão andando juntos. Então, a velocidade V2, nesse primeiro trecho, é zero. Nesse primeiro trecho é zero, tá? Bom, no segundo trecho, depois da colisão, você vai ter, ó, 75, 90, 8 e 11. E você vai ver que o lado de cá está igualzinho. 75, 90, 8 e 11. Ah, mas por quê, professor? Porque eles estão andando juntos. Se eles estão andando juntos, eles passaram pelo sensor ao mesmo tempo. E aí é só fazer a velocidade depois do impacto. Eu tinha chamado de V', tá? Então, V', ΔS, ΔT. Quem vai ser o ΔS? 90 menos 75. Quem vai ser o ΔT? 11 menos 8. Faço isso. Descubro a velocidade V', 90 menos 75, 11 menos 8. Faço essa conta, vai dar 5 metros por segundo após a colisão, os dois com essa velocidade. Ah, tá, professor, mas por que você fez isso? É porque eu posso agora fazer o seguinte, a quantidade de movimento antes tem que ser igual à quantidade de movimento depois. Toda vez que eu tenho uma colisão ausente de forças externas, a quantidade de movimento se conserva. Então, numa colisão ausente de forças externas, a quantidade de movimento se conserva. Ele falou que não tem atrito, as forças se conservam. Então, olha só, as forças não, desculpa, a quantidade de movimento se conserva. Quem é a quantidade de movimento antes? É a massa vezes a velocidade de cada um antes, somada. Então, M1V1 mais M2V2, antes. Quem é a quantidade de movimento depois? M1V' mais M2V', porque a velocidade depois é a mesma. Então, eu venho e coloco, ó, M1V1 mais M2V2, é o antes, e o depois, Ricardo? M1 mais M2 vezes V. Eu venho aqui e substituo o M1, o V1, o V2 é 0, M1, M2 e o V. Automaticamente fazendo isso, eu consigo chegar na resposta de M2. M2 vai valer 300 gramas, alternativa letra C, galera. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.